Fala pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo aí no canal. Eu acabei ficando num período aí meio complicado, emendando esse período aí de concursos, né? Com um período de Olimpíadas, né? E acabou que também essas últimas semanas eu, né, decidi parar um pouco mesmo de estudar. Um pouco, né? É difícil não estudar, nem que seja uma horinha, né, do dia, mas eu decidi dar uma pausa aí para aproveitar um pouco mais as férias. Mas também essa pausa aí foi a grande responsável por ela foi a física, né? Eu tô tendo que estudar física, que eu meio que deixei de lado por muito tempo, só estudando matemática. E agora eu tô meio enrolado em questão de Olimpíada de Física, né? E tô tendo que estudar um monte de coisa. Mas estamos aí. Então hoje vamos realizar uma questão de física, né? Aqui eu trouxe aqui umas imagens. A nossa questão, depois eu vou apresentá-la, mas a gente vai falar sobre os hemisférios de Magdeburg. Os hemisférios, eles datam mais ou menos do século 17, graças ao experimento do cientista, físico e muitas outras coisas, Otto von Guericke. Ele, várias coisas foram, se dão às experiências dele com questão de vácuo, como os hemisférios, também outras coisas como a prensa pneumática e outros estudos também envolvendo propagação do som no vácuo. E aqui a gente tem também, eu trouxe uma imagem do que a gente vai abordar hoje, né? Foi uma grande descoberta na época e também impressionou muitas pessoas, porque era muito difícil, uma coisa dessa, uma coisa muito nova, e ele levou por toda a Alemanha, né, esse experimento, e as pessoas tentavam, tinha até alguns torneios, algumas competições para ver quem conseguia separar essas duas esferas, que, como a gente vai ver na questão, elas eram ligadas apenas pela pressão atmosférica. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui uma questão do livro Problemas Selecionados de Física Elementar, né, o Sarajevo, livro russo aí, antigo. Muitas pessoas se preparam para a prova do ITA, do IME, essas provas mais difíceis, né? E hoje eu trouxe uma questão dele, acho interessante abordar a questão 156, está na página 37, parte de trabalho e energia. Mas não é uma questão tão difícil, como vamos ver. Então a questão fala o seguinte: a experiência de Guericke com os hemisférios de Magdeburgo constituem que duas semisferas de cobre se unem hermeticamente pelas bases e da esfera obtida se tirasse o ar, correto? A pressão atmosférica uniu tão fortemente as semisferas uma à outra que foi possível separá-las somente com a ajuda de vários cavalos. Determinar quantos cavalos são necessários para separar as semisferas, atuando cada cavalo com uma força F. O raio das semisferas é igual a R e a pressão atmosférica é P. Bom, aqui ó, até nessa ilustração eu achei interessante, porque mesmo que a gente tenha as propriamente ditas esferas, né, nós temos essa parte aqui que fica bem no meio, como se fosse um prato, né, uma coisa meio plana. No caso aqui ela só pega na bordinha, né, para não deixar o ar entrar dentro da esfera. Mas isso vai ser importante para a gente resolver essa questão. Aqui, ó, a gente vai ter ó, uma esfera, vou dizer que a esfera já completa, mas ela vai ser separada com essa linha aqui, né, que seria essa parte, né? E, bom, o que vai acontecer? Nessa questão a gente não vai trabalhar com os dois lados, né, cavalos puxando para os dois lados, mas como se essa parte daqui ela tivesse meio que presa
numa parede, né? Numa coluna. Aqui, mais ou menos, assim. E aí você só poderia fazer uma força, esses cavalos, né? Para esse lado aqui. Essa força F. N vezes F, né? Na verdade. Bom, o que a gente vai perceber é que, na verdade, a pressão atmosférica, né? Ela vai agir aqui nesse prato, como se fosse uma parte plana mesmo, dentro dessa, não consigo desenhar muito bem aqui, ó, mas aqui a gente vai ter esfera, meio que vai ter uma parte mais, como se fosse um plano aqui dentro. E aí a pressão atmosférica, ela vai agir aqui, né, perpendicular a esse plano, e a gente vai trabalhar com ela principalmente. Bom, e visto isso, que essa pressão atmosférica vai agir nesse ponto, nós temos que descobrir a força que a atmosfera está fazendo nesse plano, né? Lembrando que se ela está agindo desse lado, ela também está agindo desse lado, né? Para ter um equilíbrio, senão um lado iria para o outro, né? Então ela age em equilíbrio. Então qual é a força que a pressão atmosférica está fazendo aqui, nesse plano, para que as esferas continuem, as semisferas continuem unidas? Bom, isso não é tão difícil, já que a nossa pressão é igual à força sobre a área, correto? E aqui, ó, a nossa pressão vai ser esse Pzinho, e a força vai ser a força, eu vou botar ATM, né, força da atmosfera, sobre a área. Só que eles nos dá aqui como um dado que o raio dessas semisferas é igual a R. Então, a área de um plano, né, de um círculo, é, na verdade, R ao quadrado vezes π, ou πr ao quadrado. Então, para a gente descobrir que a nossa força que a atmosfera está fazendo, é só isolar o F e a Tm de um lado, né, e multiplicar o πr ao quadrado vezes o P. Tá πr ao quadrado, só para não ficar bonitinho, correto? Então, a força que a atmosfera está fazendo sobre esse prato, sobre essa região plana aqui, vai ser igual ao P vezes π r ao quadrado. Então, beleza. Para terminar, se a gente tem cavalos puxando aqui, né? A gente tem os cavalos fazendo força num ponto. Para isso puxar, né? Para esses pratos não ficarem mais unidos, necessariamente esse N vezes F, ele tem que ser maior do que a força que une as semisferas. Então, P é π r ao quadrado. Então, o N aqui, ó, vai ser um número vai ser muito próximo do coisa aqui, né? Não vai ser nem muito maior. Então, podemos até falar que é igual a isso aqui, ó, que vai ser a força que a atmosfera faz nesse plano, dividido pela força que os cavalos vão exercer para tentar retirar, para separar essas duas semisferas. Então, ele pede aqui, ó, determine quantos cavalos. É um número inteiro aqui, já que cavalo não é, como posso falar? Não é um número irracional, né? Ou racional, que não seja inteiro, que não seja natural, né? Então, é o menor número inteiro aqui que satisfaz no menor número natural que satisfaz essa divisão aí. Então, pronto, esse é o nosso resultado. O N tem que ser um pouco maior do que a força que a atmosfera faz nesse plano, dividido pelo F dos cavalos. Bom, galera, desculpa aí se eu enrolei muito. Faz um tempo que eu não gravo vídeo também, já tô perdendo a experiência aí. Mas espero que tenham gostado. Desculpa pelo tempo também, ficou muito grande o vídeo. E até a próxima. Não sei quando, mas até a próxima. Valeu, tchau.